né? Agora, veja o poder que um líder tem sobre as pessoas, né? Sobre os liderados. Porque o líder ele pode muito bem alavancar, né, os seus liderados para que se tornem até melhores do que ele, ou ele pode, inclusive por ciúmes, destruir a mente, destruir a iniciativa, né? Cauterizar a iniciativa de alguém que tem boa vontade, que tem boa Sim. fé. Eu tenho 2 conceitos que eu gosto muito de falar para as pessoas quando a gente vai pensar em termos de liderança, porque hoje o meu trabalho, essencialmente nessa parte de formação humana, são com líderes, né? Então eu pego os caras mais top que você pode imaginar no Brasil, os CEOs mais top, são os caras que estão sentados na minha frente pedindo conselho hoje. E eu tenho 2 conceitos que eu costumo usar que são assim. O primeiro conceito, existe o líder termômetro e o líder termostato. O termômetro, ele entra aqui, ele mede a temperatura, mas ele não influencia em nada, ele não muda nada. Não. Se está em 20 graus, vai continuar em 20 graus. O líder termostato é o cara que determina a temperatura do ambiente. Só que esse líder termostato, ele tem um problema. Ele pode estar muito abaixo da média, como ele pode estar muito acima da média. Então, quando o cara chega aqui e mete 50 graus na sala, ele cozinha todo mundo. Se ele meter 0 grau, ele congela todo mundo. Então eu acho que o líder, ele tem que ser um termostato. A gente precisa sentir essa chegada do líder. Assim. O cara chegou, a presença dele invade o espaço. A gente precisa disso. Só que de um cara regulado que te leva para aquilo que seria o desenvolvimento e tal. Tem que ter uma responsabilidade, né? Sim. Esse cara poderoso, com essa influência, ele no mínimo tem que deixar como ele te encontrou. No mínimo. No mínimo, ele não porque ele tem o poder para te destruir ali com poucas palavras. Sim. E tem um outro conceito que eu acho muito legal, sem fazer aqui nenhum viés para a religião, que eu acho que não é o caso da conversa de hoje, mas ouvir aquilo que as religiões, de uma certa forma, trazem como filosofia ao longo da história, nos faz entender coisas interessantes. Por exemplo, o amor cristão, a gente dá um nome para ele, chama ágape. Ágape é o nome do amor cristão. E o que o amor cristão, ágape ou caritas, né, que é a palavra em grego para hoje caridade, traz como conhecimento científico para a gente ver hoje? Caritas, traduzido de uma forma literal, é o cara que esvazia-se de si próprio para permitir que o outro cresça dentro dele. Então o amor à moda caritas, o amor à moda cristã, é aquele amor em que eu faço de tudo para que o outro se desenvolva. Isso aplicado à liderança seria mais ou menos equivalente ao seguinte, que eu vou fazer de tudo para que você, que é meu funcionário, que é meu colaborador, que é a pessoa que está trabalhando comigo, seja melhor do que eu. Você é um suporte. É o cara que dá o suporte para o crescimento. Um suporte, uma escada. É aquele que serve. Mas não existe liderança maior do que aquela que está para servir. Servir aos colegas, servir à empresa, né? Aquele que, mas tem muito está, redor de corda aí que... aquele que está para ser adorado, aí ele não é um líder, ele é qualquer outra coisa menos isso, né? Infelizmente o mundo está lotado de canalhas, de pessoas que estão roendo a sua corda o tempo todo. Eu me lembro de uma história que marcou muito a minha vida. Eu entrei numa empresa decidido a me tornar realmente uma pessoa importante dentro daquela empresa. E eu sou muito dedicado, disciplinado nas coisas que eu boto na cabeça, eu faço e vou até o fim. E nessa empresa eu saí literalmente de estagiário a vice-presidente. Cara. E um dia o presidente da empresa me chamou e me perguntou, Piá, o que você quer aqui dentro dessa empresa? E eu ingenuamente respondi a ele, quero ser como você. E ele entendeu, eu quero ser o seu lugar. Exatamente. 2 semanas depois ele me demitiu. Na cara dura. Ele teve um gostinho. E assim, ó. De te mandar embora. Sabe quando você ainda tenta esconder um pouco com uma argumentação falaciosa e tal? Esse cara nem isso. Ele olhou pra mim e falou, olhando nos meus olhos como eu tô olhando no seu agora. Ele falou, você é o único cara que oferece risco pra mim aqui dentro da empresa e eu vou te demitir enquanto eu posso. Tchau. Seja feliz. O cara, pelo menos, ele foi sincero, né? Canalha, filho Ele foi um canalha arrogante, desgraçado, mas ele foi sincero com você. E tenho certeza que isso é um aprendizado que você levará para toda a sua vida.